Minutos, o Congresso se prepara para derrubar o veto presidencial à desoneração da folha de pagamentos. E os líderes partidários já teriam até mesmo o aval do próprio governo. Sobre essa medida, que teria também como uma possível contrapartida uma reforma tributária que incluísse a nova CPMF, a gente conversa agora com o líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Deputado, o senhor como o líder do governo, o senhor já admite essa possibilidade? Será que o veto vai ser realmente derrubado? Bem, isso depende de uma negociação. Nós estamos falando de desonerar, ou seja, tirar encargos sobre a folha de pagamento de 17 setores por um ano. É isso que está discutido no veto. Enquanto que nós discutimos na desoneração da folha, o presidente Bolsonaro quer desonerar a folha para todos por toda a vida, não é só para 17 setores por um ano. Então, se houver acordo, entendimento para isso, ótimo. Nós arrecadamos 100 bilhões de reais hoje sobre a folha com as desonerações que estão propostas. Desonerar totalmente quem ganha salário mínimo e desonerar todos acima também de uma forma significativa e aumentar também a isenção das pessoas que pagam imposto de renda, que hoje o limite é R$ 1.900 para ser isento de renda mensal, vai subir para R$ 3.000 em 2 anos o limite de renda mensal isento do imposto de renda. Isso custa 100 bilhões de reais, ou seja, deixamos de arrecadar com essas medidas 100 bilhões de reais. É preciso arrecadar essas 100 bilhões de reais em outro imposto, em outra fonte, em outra base tributária. O que está sendo proposto é este imposto de transações digitais, e para substituir a desoneração da folha. Isso não está pronto, o texto não foi ainda elaborado, ele depende de uma apreciação da economia, da Secretaria de Governo, do Presidente da República e dos líderes partidários. Tudo isso nós pretendemos fazer rapidamente e aquilo que for possível nós colocaremos em a apreciação do relator da reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro, que também poderá fazer alterações e depois colocar em votação no plenário. Portanto, o texto que realmente vai ser votado ainda demora muito para ser definido exatamente o que será. Deputado Ricardo Barros, agora a pergunta dos nossos comentaristas. A próxima pergunta é de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputado. Eu conversava ontem com um membro importante da Abrace, a Associação Brasileira de Shopping Center, e ele me apontava que, da forma que está a proposta hoje tributária do governo, haveria sim um aumento de carga, aquilo que o próprio presidente e o ministro Paulo Guedes haviam prometido que não aconteceria. Eu entendo a alternativa do imposto digital para compensar, por exemplo, uma redução dos encargos trabalhistas e tudo, mas nós podemos ficar seguros de que a reforma que vai avançar não vai ter aumento de carga tributária no país? Sim, esta é a proposta do governo, isso é uma determinação do presidente Bolsonaro, e, obviamente, o Congresso é soberano para decidir, mas a proposta que será enviada pelo governo não terá aumento de carga tributária e o objetivo é aprovar uma proposta sem aumento de carga tributária. Nós deixaremos de tributar a folha de pagamento e vamos tributar transações eletrônicas. Isso é considerado pelo governo como o imposto mais justo, porque só 33 milhões de brasileiros têm carteira assinada, né? E se nós colocarmos uma base ampla, todos pagam, todos podem pagar muito menos. Quando nós desoneramos totalmente os encargos da folha do salário mínimo, nós vamos aumentar a empregabilidade. Os 38 milhões de brasileiros que estão no auxílio emergencial, que não têm carteira assinada, poderão vislumbrar ter uma carteira assinada, ter melhorar na sua autoestima, a segurança para a sua família. Então, esse é o objetivo do presidente Bolsonaro, que é dar ingresso à população ao mercado formal de trabalho. Deputado, agora a pergunta de Joel Pinheiro, da Fonseca. Joel. Deputado, bom dia. Sabemos que na reforma tributária, além de tornar nossos impostos aí mais eficientes, mais simples, outro objetivo que existe, que é sempre discutido, é tornar a carga tributária brasileira também mais justa, de modo que quem for mais rico pague mais, quem for mais pobre pague menos. Uma ideia que parece que em algum momento circulou, não sei se circula ainda nos planos do governo, seria rever as deduções do imposto de renda de pessoa física, para deduções com educação privada, com gastos de saúde. Isso está na mesa ainda? Esse movimento será visto ou não está em discussão?
Não, existem algumas propostas que propõem tributar até menos as empresas, diminuir o imposto da pessoa jurídica, de 25, que é hoje, para 20, em 2 tranches, e tributar quando o empresário tira o dinheiro da empresa e põe na pessoa física, que hoje não é tributado os dividendos. Então, você tributaria menos a empresa, mas tributaria a transferência desse dinheiro para a pessoa física, porque quando está na empresa, ele está promovendo desenvolvimento, está promovendo, vamos dizer assim, a movimentação da economia na sociedade. Quando vem para a pessoa física, ele pode não produzir, desculpa, estão ligando aqui, eu estou cuidando, ele pode não produzir esses resultados. Então, há essa possibilidade, mas isso não está certo também. Pode ser que aconteça uma proposta como você está dizendo? Pode, mas isso também não tem apoiamento interno, por enquanto, no governo, de fazer mudança dessa desoneração, né? O direito de descontar o que se gasta em educação e saúde, para aqueles que pagam imposto de renda, até aquele limite de R$16 mil que é hoje, poderá ser alterado ou não, mas isso não está sobre a mesa por enquanto. Deputado, em que momento o senhor acha que o Congresso Nacional vai discutir? Aliás, é um assunto que já vem sendo discutido, mas a partir de que momento vai se bater o martelo em que os impostos estaduais também serão unificados nessa proposta de reforma tributária que está em tramitação no Congresso Nacional? Pelo menos o projeto do governo só fala nos impostos federais, mas essa união não seria mais benéfica para todo o país e para que finalmente o país tenha uma carga tributária mais saudável? Sim, o imposto de valor agregado, que reuniria ICMS, ISS, IPI, todos esses impostos, ele é uma possibilidade, ele está previsto na PEC 45, que está sendo relatada pelo líder Aguinaldo Ribeiro. É nossa expectativa que isso seja aprovado, uma simplificação tributária, unificação de tarifas, de alíquotas também, possa ser aprovado nessa reforma tributária, mas por iniciativa do relator da reforma tributária, porque não cabe à União discutir impostos dos entes federados. Deputado, uma pergunta bem rápida. Está circulando imagens hoje do general Ramos tirando o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, de uma entrevista em que ele tentava explicar alguma coisa ali. E fica claro que existe, então, uma hierarquia. Quer dizer, o ministro ainda brincou que é a nova articulação política. Estamos diante de um enfraquecimento do ministro Paulo Guedes, uma concentração natural? Como é que o senhor analisa isso? Não, o ministro Paulo Guedes, ele é vamos dizer assim, o esteio do governo na área econômica. O presidente dá muita força ao ministro Paulo Guedes e a opinião dele é muito forte no governo. Aliás, todos os governos, municipais, estaduais, têm o acelerador e o freio. O acelerador são os ministérios, as secretarias que têm que gastar, saúde, educação, infraestrutura, né? E o freio é o ministro da Fazenda, o secretário da Fazenda, que tem que manter a despesa dentro da receita. Esse debate é permanente em todos os governos. O ministro Guedes tinha uma relação pessoal muito forte com o presidente Rodrigo Maia e tratava diretamente com ele os temas, e aí o que acontecia? A opinião da economia era lida como opinião do governo, né? Aí, isso é que nós encerramos. A opinião da economia é encaminhada à Secretaria de Governo. E a Secretaria de Governo, o chefe da Casa Civil, o ministro Braga Neto, reúne todos os ministérios e forma uma opinião de governo sobre aquela matéria, não só da economia. E aí, essa opinião de governo vai para o Segov, que é o ministro Ramos, e ele comunica com o Congresso, através das lideranças, para que a gente possa aprovar aquela matéria que foi definida no governo, ouvido, obviamente, os senhores líderes. Também, a nova articulação política, primeiro ouve os líderes partidários e depois anuncia as medidas, né, para que haja mais previsibilidade do que está sendo anunciado seja aprovado. Então, é um modelo novo para produzir mais velocidade, mais resultado nas aprovações das reformas que o Brasil precisa. A última pergunta, Joel Pinheiro da Fonseca. Deputado, nas discussões agora sobre a reforma tributária, levanta-se muito o ponto da arrecadação do governo não pode subir, né? O senhor mesmo reafirmou isso aqui. No entanto, o governo aparentemente está adquirindo novos gastos para o futuro.
a gente teve esses gastos da pandemia, a gente tem um novo Fundeb, a gente tem a possibilidade, agora o presidente Bolsonaro tirou um pouco da discussão do Renda Brasil, mas de alguma maneira ainda está na mesa, né, o que vai ser feito, porque não dá para simplesmente acabar com o auxílio emergencial. Então, sem aumento de arrecadação, de onde que sai o dinheiro? Da contenção da despesa. Nós já aprovamos, lembra, a primeira votação que eu enfrentei como líder foi a manutenção de um veto que congelava os salários dos servidores públicos até o final de 21. Então, se a gente congela a despesa, né, há um espaço orçamentário para as novas obrigações do governo. A PEC do Pacto Federativo, que está sendo relatada pelo senador Bittar, ela trata exatamente disso, né? O presidente já falou, não vamos congelar o salário mínimo. Então, não vai congelar o salário mínimo. Mas nós podemos desindexar, descarimbar o dinheiro e o parlamento decidirá para onde vão as coisas e não os aumentos acontecerem automaticamente. Dessa crise, por exemplo, saúde e educação tiveram muito mais dinheiro do que o percentual de crescimento que eles teriam pela indexação, porque foi uma decisão do governo, do parlamento. E não é entregar ao parlamento a decisão sobre onde alocar o recurso, não vai afetar ninguém. A saúde e a educação têm frentes parlamentares muito fortes do Congresso que não permitirão que o orçamento seja aprovado sem os recursos necessários. Então, não é porque esse orçamento 96% carimbado, né, onde tudo acontece automaticamente, não pode prevalecer. Isso é uma ideia. Vamos ver se o Congresso vai aprovar. Isso vem no relatório do senador Márcio Bittar, do Pacto Federativo, e neste relatório dele estará o conceito do Renda Brasil, que, como você disse, auxílio emergencial era 600, 300, chega em janeiro, não é nada, não é possível. Nós temos que encontrar nesse Renda Brasil, Renda Cidadã, uma forma de atender os milhões de brasileiros que, por conta da pandemia, perderam a capacidade de ganhar o seu sustento com o seu trabalho. Então, nós vamos encontrar essa solução, mas vamos respeitar o teto de gastos, não vamos aumentar a carga tributária e vamos manter o rigor fiscal. Deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, mais uma vez, obrigado pela entrevista, bom trabalho, até a próxima. Um grande abraço a vocês, obrigado pela oportunidade de esclarecer a população do que pode vir na reforma tributária, que é simplificar impostos, tornar a tributação mais simples e olhar mais para o contribuinte.